Olá, aluno. Vamos mais uma aula de robótica. Para mais uma aula de robótica, estaremos falando hoje do coletor automático de votos, tá? Que nada mais é que a urna eletrônica. Mas vamos também falar de toda essa história, né? Do voto, também chamado sufrágio universal, que chegou ao Brasil na Constituição de 88. Bom, coletor eletrônico de votos. A estatística também é bastante utilizada, tá, para fazer essa previsão de quantos eleitores você tem no Brasil. Nós já estamos trabalhando alguma coisa em matemática sobre isso, tá? Falando da eleição, do TSE e dos gráficos estatísticos, né? Na qual você tem aí possibilidade de alguns cenários acontecerem. É claro que a estatística não é uma ciência exata, tá? É um ramo da matemática, na qual ela vai nos mostrar uma provável previsão de algum resultado. Então tudo em relação a uma tendência, tá bom, pessoal? Vamos nessa. Então, algumas básico da estatística, né? A população, que nós já vimos no começo do bimestre, é o conjunto de elementos de número de pessoas de uma cidade. No caso aqui nós estamos falando de um ambiente de votação. A amostra é parte representativa de uma população, e você tem aí as variáveis. Depende da abordagem da pesquisa, o tipo de pergunta que será feita. Por exemplo, qual é a marca do carro favorita? Ford, Volkswagen, Fiat, Peugeot, Nissan. São alguns exemplos de resposta de uma pergunta. Você tem uma frequência absoluta, é um valor exato, o número de vezes que a variável é citada ou que ela ocorre. Você tem uma frequência relativa, que representa, através da porcentagem, a divisão entre a frequência absoluta de cada variável e a somatória das frequências absolutas. Você tem aí, nós vamos estudar isso agora na matemática, tá? Medida de tendência, tá? Então, como toda pesquisa, ela tem uma tendência que pode estar acontecendo. Você tem a média aritmética, que nós já vimos. Você tem médias ponderadas, que são somatório de valores dos elementos multiplicado pelos seus respectivos pesos, dividido pela soma de todos os atributos. A moda, que é o valor que mais se repete, né? E a mediana, que é uma medida central de uma determinada sequência. Lembrando, nós estamos falando aqui de estatística, que é o que é utilizado aí para essas pesquisas de intenção de voto, que nós vamos ver agora nas eleições que foram prorrogadas agora para prefeito, tá? Na nossa cidade e em outras do Brasil. Tá? Lembrando que o Brasil tem mais de 5.000 municípios, ou seja, 5.000 cidades, e que haverá esse pleito eleitoral aí, que foi prorrogado agora para o final do ano, tá? Devido a essa pandemia. Mas continuando, é muito importante nós sabermos do coletor eletrônico de votos, a sua história, tá? Porque isso tem muito a ver com a história da democracia no Brasil. O Brasil é o único país do mundo, tá? Onde as eleições são realizadas em um único dia, tá? Assim, dividido em 2 dias, mas assim, o número de votos coletados num dia é muito grande, cerca de quase aí, em torno da população brasileira, 146, 147 milhões de votos são coletados aí em um único dia. Isso é um recorde mundial, nenhum outro país do mundo faz isso. Nós somos um dos poucos países, ou o único país, que usa o coletor eletrônico, que é a urna eletrônica de voto, tá? No Brasil, o voto ele é obrigatório, ele só é facultativo na faixa etária dos 16, 17 anos, ele é facultativo, depois ele se torna aí obrigatório, tá? Em outros países do mundo não é obrigatório, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Continuando aqui a nossa medida da estatística aqui, que é puramente a matemática, auxiliando aí essa contagem, essa coletagem de votos. Nada mais é que isso. Então nós estávamos falando medida, então tem a medida de dispersão também,
tá? Que nós vamos falar nas nossas aulas de matemática, mas vou dar algumas as notas aqui. Amplitude, que é a subtração entre o maior valor e o menor valor do conjunto. A variância, que é a dispersão dos dados variáveis em relação à média. E o desvio padrão, que é muito interessante, que é a raiz quadrada da variância, que indica a distância média entre a variável e a média aritmética da amostra, da minha amostra. Mas agora, falando um pouco agora da história aí, depois da Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã Solidária, nós temos aí introduzido no nosso país o sufrágio universal. Sufrágio ou voto, tá? É a mesma coisa. Universal porque todos, tá? No território brasileiro, sendo brasileiro, todos têm o direito ao voto. Antigamente não podia votar os analfabetos, por exemplo. O voto feminino, a partir de 1960, da década de 60, ou um pouco mais de 50, é obtido no Brasil. Tá? Então, assim, antigamente não se votava todo mundo, tá? Só uma pequena parcela da sociedade, tá? E aí isso acaba agora se consolidando em 1988 com a Constituição Cidadã. O voto passa a ser universal, tá? E todos, então, é o sufrágio universal, todos podem votar. Bom, o voto sufrágio universal, também conhecido como um dos principais instrumentos utilizados para a eleição de representantes públicos ou para tomar decisões políticas em espaços em que há consulta popular, para isso, como nos casos de referendos ou plebiscito. No Brasil, são eleitos através do voto diversos representantes políticos da população, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, além de governadores e o presidente da República. Desde a Constituição de 88, como eu venho falado, o que é sufrágio universal, que é o voto, né, foi para a escolha de todos os ocupantes esse cargo acima do mencionado. Sufrágio universal significa todo cidadão dentro das normas legais do direito do voto. Todos têm direito ao voto, tá? Então é isso. Agora tem aqui uma pergunta para vocês estarem respondendo, tá, pessoal? Por que o voto é tão importante? Ele faz parte aí da nossa democracia, do sistema democrático, tá? Não só do Brasil, como de outros países aí democráticos. E quais são os cargos políticos que podem se escolher os representantes, tá bom? Fica a dica aí, pessoal, e muito obrigado e até a nossa